Por isso, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. A palavra de Deus diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com os seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-peor. Porém vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Versículo 6 diz: Portanto, preste atenção nisso, portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Senhor, nos abençoa, nos dá sabedoria e entendimento para ouvirmos, guardarmos e praticarmos a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, cumprir tudo o que o Senhor tem nos pedido. Perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas falhas e nos faz viver e andar segundo a Tua palavra nesta terra, em nome de Jesus. E que toda a igreja do Senhor diga amém. O tema da mensagem desta manhã é: Ele é contigo. Ele é contigo. Meus irmãos, os versículos 6 e 7 falam de uma conclusão muito importante para o povo de Deus. Depois de falar um pouco do que Deus tinha feito, depois de relembrar ao povo de quem era o Deus a quem eles serviam, Moisés, no versículo 6, conclui: portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será sabedoria e entendimento.
E ele diz que as nações iriam olhar para eles e dizer assim: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Agora, por que as nações diriam que o povo de Israel eram sábios e inteligentes? Porque eles guardariam os mandamentos de Deus. E eu creio que nós somos povo sábio e inteligente. Você pode dizer amém? Ih, está fraco, hein? Está na dúvida, irmão? Nós somos povo sábio e inteligente. Isso. Mas para que isso se cumpra na nossa vida, nós temos que guardar e cumprir os mandamentos de Deus. Essa foi a primeira conclusão a que Moisés chegou. A segunda foi no versículo 7, que é o tema da nossa mensagem hoje. E ele diz: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Depois de reconhecer que o povo de Israel se tornaria um povo sábio e inteligente por cumprir os mandamentos de Deus, Moisés lembra ao povo que todas as vezes que eles invocavam o nome de Deus, o que acontecia? Deus se manifestava. Deus estava presente, você pode dizer amém? E nós temos o privilégio de todas as vezes que invocarmos o nome de Deus, nós sabemos que Ele estará presente. Você pode dizer amém? Porque Jesus prometeu isso. Então nós precisamos entender que nós somos o povo que caminha junto com Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Pastor, por que isso é importante? Isso é importante, pois nós estamos vivendo numa geração onde o mundo inteiro está conectado. Sim ou não? Hoje você sabe automaticamente do que está acontecendo do outro lado do planeta. Se você tem um parente morando em outro país, você fala com ele todo dia. Você pega o seu celular, você faz uma chamada de vídeo e você fala com ele ao vivo. Aí os mais jovens vão pensar: poxa, mas isso aí é óbvio. É óbvio hoje. Antigamente, como é que a gente fazia para falar com alguém de longe? Pessoal aí dos 50 a mais. Tinha que esperar da que hora? Tinha que esperar da meia-noite, que a ligação ficava mais barata. E tinha que combinar com a pessoa dela ficar acordada até aquele horário para te atender. Pessoal, eu já peguei uma fase que, quando a gente não tinha telefone em casa, tinha uns postos da Telerge. Alguém aqui lembra disso, não? Pensei que eu estava sozinho nessa. Você tinha que chegar no balcão: eu quero uma ligação para tal lugar. E a moça falava assim: tá bom, aguarda. Daqui a pouco ela falava: cabine 3. Aí você entrava na cabine e tinha 15 pessoas esperando para falar também. Hoje as coisas estão muito mais fáceis. Você está com uma pessoa, um parente seu vivendo na Austrália, você pega o seu WhatsApp, você faz uma chamada de vídeo, você fala com a pessoa ao vivo. Então o mundo está conectado, a internet veio para aproximar pessoas, amém? Mas nós vivemos em uma época onde, infelizmente, muita gente se sente só. Muitas pessoas ainda se sentem sozinhas. Por quê, meus irmãos? Sabe o que acontece? Nenhuma tecnologia consegue reproduzir o calor humano. Nenhuma tecnologia consegue suprir a importância de um abraço. Consegue? Por mais que você veja o seu parente lá na Austrália. Estou usando a Austrália por questão de distância, tá?
Poderia falar Japão. Você está lá vendo a pessoa, mas é a mesma coisa de quando você está presente e dá um abraço nela? Não é. E com toda essa tecnologia a qual nós estamos sendo apresentados todo dia, e todo dia tem uma novidade, agora é a inteligência artificial. Pessoas estão se isolando, pessoas estão ficando sozinhas, pessoas sentam no sofá ou deitam na cama e passam horas sozinhas com seu smartphone. Qual é o problema disso, pastor? O problema é que ao mesmo tempo em que as pessoas estão se isolando de outras pessoas por conta da tecnologia, muitas vezes essas mesmas pessoas estão levando esse entendimento para o seu relacionamento com Deus. E quantas vezes eu já conversei com pessoas que disseram: pastor, parece que Deus me abandonou. Eu estou vivendo um momento da minha vida que parece que tudo dá errado. É como se o Senhor tivesse olhado para o outro lado, como se Deus tivesse olhado para o outro lado. E agora só acontece desgraça na minha vida. Você já passou por um momento assim? Pode falar. Gente, eu passo um monte. Você pensa que pastor vive nas nuvens? Vou contar uma coisa que aconteceu para você entender como é que é a luta. Sexta-feira agora, acordei de manhã, minha esposa falou assim: André, a máquina de lavar quebrou. Eu falei: caramba, a máquina nova quebrou. Tá bom. Tinha que ir em Cascadura resolver um negócio, entrei no carro, quando eu vou virar a chave, a bateria do carro arriou. Sabe qual a vontade que deu? Voltar para a cama, gente. Eu vou dormir de novo. Eu acordei só para viver problema? Mas foi isso que eu fiz? Não. Deus me abandonou? Não. Eu falei: Senhor, obrigado. Parei, falei: Senhor, bendito seja o teu nome. Se essas coisas aconteceram, é porque o Senhor permitiu, e o Senhor está à frente de todas as coisas. E daqui a pouco o Senhor foi dando estratégia, fala com um, fala com outro, faz assim, faz assado, e as coisas foram se resolvendo. Meus irmãos, nós não vivemos num mundo onde não vamos ter problemas. Os problemas fazem parte da caminhada, você entende isso? Nós não vivemos dentro de uma bolha onde, porque eu sou crente, nada de ruim vai me acontecer. Não. O que acontece é que nós precisamos lembrar, nos bons momentos e principalmente nos momentos difíceis, que o Senhor está presente na nossa vida. Ele não nos abandona. Nós servimos a um Deus pessoal, nós servimos a um Deus de perto, nós servimos a um Deus de relacionamento. E nós precisamos nos lembrar disso, principalmente nos dias de batalha. Porque nesses dias Satanás, ele vai chegar perto e ele vai dizer para você: está vendo? O que adianta ir para a igreja? Está vendo? O que adianta servir a Deus? Está vendo? O que adianta orar? O que adianta jejuar? O que adianta ler a Bíblia? Olha aí o que está acontecendo na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele fez a mesma coisa com Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus está jejuando no deserto. O que Satanás fez? Ele foi lá fazer o quê? Começar um relacionamento com Jesus? Ele chegou lá: Jesus, me adiciona no Insta aí. O que ele falou para Jesus? Se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus. Ele foi lá para questionar, para dizer para Jesus: será que isso tudo aí vale a pena mesmo?
E Ele usa a mesma estratégia com a gente, meus irmãos, dizendo dia após dia que não vale a pena fazer as coisas que você faz, porque Deus te abandonou. Só que isso é uma mentira do diabo. Nós não servimos a um Deus que abandona, nós servimos a um Deus de perto. Volte lá, por favor, no versículo 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Todas as vezes que você invoca, todas as vezes que você ora, todas as vezes que você clama, sabe o que acontece? Deus está presente. Pastor, mas tem dias que eu não sinto a presença de Deus. Ora, você acha que Deus precisa de você senti-lo ou não? Você acha que Deus só se manifesta se você sentir? Sentindo ou não sentindo, a minha fé me dá a certeza que Deus está presente na minha vida. Porque tem dias que são mais difíceis, tem dias em que a luta se levanta, e a gente às vezes não sente, mas nesses dias eu sei, pela fé, pela palavra, que Deus está presente na minha vida, porque eu creio. E a Bíblia diz que o justo ele viverá pelo quê? Pelos acontecimentos, pelas circunstâncias, pela certeza de que as coisas estão se organizando ao meu favor. Não, a Bíblia diz que o justo viverá por fé. E fé é um chamado para crer naquilo que eu não vejo, mas que eu tenho certeza. Então Deus se faz presente todas as vezes que nós invocamos. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14, veja o que a palavra de Deus diz. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará o que, irmãos? Que sinal? A virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará o quê? O que significa Emanuel? O que significa Emanuel? Há alguma dúvida disso? Emanuel significa eu preciso crer. Se o nome dele é Emanuel, eu tenho certeza que ele está. Eu tenho certeza que ele está conosco. Pastor, isso se cumpriu? Se cumpriu. Mateus capítulo 1, versículo 23. O Senhor lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará luz a um filho que será chamado de Emanuel. Mateus capítulo 1, versículo 23, novamente o anjo cita Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. E aqui ele explica, Emanuel significa Deus conosco. Versículo 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Versículo 25. Porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Promessa, Isaías 7,14, cumprimento, Mateus 1, 23, 24 e 25. Quando nós dizemos que Jesus é o nosso Deus Emanuel, o que nós estamos querendo dizer? Porque quem é o Emanuel que foi prometido e se cumpriu? Quem é Emanuel? Alguma dúvida disso? Jesus é Emanuel. Quando eu digo que Jesus é Emanuel, o que eu estou querendo dizer? Que este Deus, Ele é tão presente, que ainda que você não o veja, ainda que você não o sinta, mesmo que tateando, se você buscá-lo, você vai encontrá-lo.
É isso que significa dizer, chamar Jesus de Emanuel. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você esteja tateando, todas as vezes que você buscá-lo, você vai encontrá-lo. Aliás, Atos capítulo 17, versículo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 27. Veja o que Lucas escreve aqui. Para buscarem Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. O que é tatear? Você não está enxergando muito bem, né? É como você, não sei se já aconteceu com você, de você levantar de noite na sua casa e você vai andando procurando um interruptor. Já aconteceu com você? Você não está enxergando nada, você bate com a canela na mesinha de cabeceira, dá uma ajoelhada na mesa, você come, você acha tudo, menos o interruptor. Aí você vai tateando. Mas por que você está tateando? Você sabe que o interruptor está ali, sabe ou não sabe? Uma hora você vai botar a mão nele, ele vai acender, não vai? A mesma coisa com Jesus. Você pode estar passando um momento de dificuldade, momento de tribulação, momento de luta, mas você continua tateando, porque você vai encontrar. E o autor do livro de Atos, Lucas, ele diz: ainda que não esteja longe de cada um de nós, Deus não está longe de nós, meus irmãos. Isso é uma mentira que Satanás tenta plantar no meio da igreja, para nós acharmos que Deus se esqueceu, para nós acharmos que Deus nos abandonou, para nós acharmos que não adianta. A Bíblia afirma que ainda que todos nos abandonem, ainda que nós venhamos a nos sentir só, o nosso Deus, Ele não nos abandona. Meus irmãos, Tiago capítulo 4, versículo 8. Ele está perto, mas nós precisamos fazer algo. Ele é conosco, Ele está perto, mas há algo que nós precisamos fazer. Existe algo que nós precisamos fazer e decidir todos os dias da nossa vida. Preste atenção no texto. Tiago capítulo 4, versículo 8. O texto não diz: Deus chegará perto de vocês. É isso que o texto diz? Não. O texto diz o quê? Cheguem perto de Deus. Você entende a diferença? Muitas vezes nós estamos no meio da luta, no meio da tempestade, cercado de problemas, e a gente fica lá, e diz: Senhor, estou aqui, ó. Não esquece de mim, não. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que nós temos que tomar uma decisão, que nós temos que dar um passo, que nós temos que caminhar numa direção de Deus. O texto diz: cheguem perto de Deus. E eu pergunto a você: como a gente chega perto de Deus? Como é que a gente chega perto de Deus? Orando, jejuando, lendo a palavra, vindo na igreja, indo na célula. São várias formas que existem de você chegar perto de... Agora, não fazer nada vai aproximar você de Deus? Não. Agora, o texto diz com todas as letras: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. E quando Deus se chegar, o que nós precisamos? O primeiro passo é caminhar na direção dele, e ele vai chegar até nós. Qual é o segundo passo?
limpar as mãos e purificar o coração. Pastor, o que significa limpar as mãos e purificar o coração? As mãos representam aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes, e o coração, os nossos sentimentos. Precisamos ter atitudes de cristãos e sentimentos de cristãos. Precisamos estar dispostos a mudar comportamentos. Precisamos estar dispostos a mudar sentimentos. Porque senão, meus irmãos, é mais do mesmo. Você vai continuar tentando viver uma vida cristã que você acha que agrada a Deus, mas não é o que Deus quer. Deus quer mãos limpas e um coração puro. Ou seja, Ele quer atitudes e sentimentos que o agradem. Não é o que eu quero. Não é o que eu desejo. No reino de Deus, as coisas não se tratam de como eu quero. E eu vejo tanta gente sofrendo porque acha que no reino de Deus as coisas têm que acontecer à sua maneira, conforme a sua vontade, mas não é assim, meus irmãos. No reino de Deus as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Se a vontade de Deus coincidir com o que eu quero, glória a Deus. Mas se ela não coincidir, qual vontade que você acha que vai prevalecer? A sua ou a de Deus? A de Deus. E quantas vezes eu já fui confrontado, orando e querendo realizar coisas, e Deus dizia para mim, não. E eu orava e falava, Senhor, mas é isso que eu quero. E o Senhor respondia, sabe o quê? Não. E eu tentava, sabe quando você quer vender um produto para alguém? Você começa a mostrar os lados positivos do produto. Eu falava, mas Senhor, olha só, se for assim, vai ser assim, olha que coisa boa. E Deus falava, não, não é o que você quer, é o que eu quero. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que, primeiro, Ele não nos abandona, amém? Ele está conosco o tempo todo. Esta ideia de abandono é uma mentira que Satanás quer plantar no seu coração. A segunda coisa que nós precisamos guardar na nossa mente é que eu preciso chegar perto. Eu preciso me aproximar de Deus. Mas ao fazer isso, eu vou ser cobrado em mudar as minhas atitudes e os meus sentimentos, lavar as mãos e purificar o coração. Para permanecer na presença de Deus, eu não posso continuar vivendo da maneira que eu vivo até o presente momento. E quando você quando você se aproxima de Deus, quando Ele se aproxima de você, e quando você muda a sua maneira de ser, os seus sentimentos, quando você se dobra à vontade de Deus, sabe o que acontece? Salmo 23, versículo 4. Quando você se chega a Deus, e Ele se chega até você, e você limpa as suas mãos e purifica o seu coração, o que acontece está no Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Sabe por quê? Por quê? Pode ler. Porque tu estás comigo. Você entende isso? Quando eu me aproximo de Deus, quando Deus se aproxima de mim, quando eu limpo a minha mão e purifico o meu coração, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
vem a luta que vier, vem o problema que se chegar, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Salmo 121, versículo 5. Salmo 121, versículo 5. O Senhor é quem? O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra. O que é que acontece com a sombra? Eu lembro que tinha um desenho antigo, que tinha um menino que perdeu a sombra, lembra? Vocês vão dizer que não lembram, do garoto que perdeu a sombra. Vocês querem se fazer de bobo, né? Nunca viram o Peter Pan? Ué, não era um garoto? Ué. E ele entra no quarto lá da Wendy, caçando o quê? A sombra, porque ele tinha perdido a sombra. Aí ele pede para ela costurar a sombra. Ué, o pastor também lê as coisas e vê as coisas. O pastor viu o filme do Peter Pan, eu vi. Vi Senhor dos Anéis, vi Harry Potter, vi tudo isso. Vi Rambo, Rock Balboa, vi tudo isso. Mas vamos voltar à sombra, que é o mais importante? Óbvio que isso é uma história de ficção. Mas na realidade, o que acontece com a sombra? Você consegue fugir da sua sombra? Você está andando no sol, você olha para o lado, a sombra está ali, não está? Você pode andar 1 quilômetro, quando você olhar, quem é que está ali agarrado em você? Você pode tentar fugir da sua sombra, você vai conseguir fugir dela? O que o texto diz? O Senhor é a sombra sua. Isso quer dizer que Ele não vai desgrudar de você. Você pode dar glória a Deus? É isso que o texto está dizendo. Você vai andar para onde você for e Ele não vai desgrudar de você, porque Ele vai estar como uma sombra à sua direita. Mas para isso você vai precisar lavar as mãos e purificar o coração e chegar perto dEle. E quando você fizer isso, você vai andar para tudo que é lugar e Ele vai estar ali com você, do teu lado, cuidando, guardando, protegendo, afastando o perigo, porque esse é o Deus a quem nós servimos. Ele não faz isso por obrigação, Ele faz isso por amor. Ele nos ama. Mateus capítulo 28, versículo 20. Depois de dizer que Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, depois de dizer, portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois de dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, como que Ele termina a fala dele, Jesus? E eis que estou com vocês uma vez por semana, uma vez por mês. Quando tiver festa na sua casa, eu estou lá. É isso? Não, Ele disse, estarei com vocês todos os dias. Por quanto tempo? Até o fim dos tempos. Esse é o Deus a quem a gente serve. Se você tomar posse dessa verdade, ainda que você pense ou sinta que está sozinho, você nunca mais estará. Porque você vai lembrar da sombra que não se afasta. Você vai lembrar que você pode andar pelo vale da sombra da morte, que o Senhor vai estar com você. Você vai lembrar que Ele vai estar com você todos os dias até o final dos tempos. Você vai lembrar que quando eu me chegar perto dEle, Ele vai chegar perto de mim, mas eu vou precisar fazer o quê?
lavar as mãos e purificar o coração. Então são coisas que reanimam, reavivam a nossa fé. E me dá esperança de que todas as vezes que eu procurá-lo, eu vou encontrá-lo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero concluir esta mensagem dizendo para você: não permita que as circunstâncias o levem a pensar que você está sozinho. Eu vou repetir essa frase: não permita que as circunstâncias o levem a pensar que você está sozinho, porque você não está. O Deus a quem nós servimos, em quem nós cremos, Ele não abandona. Ele não esquece. Deus não tem amnésia. Deus não tem branco. Deu um branco. Não, Deus não tem isso. Ele lembra de cada promessa. Ele cumpre cada promessa. Ele atesta a sua palavra. Mas eu preciso viver pela fé. Porque muitas vezes a fé vai nos manter no caminho. As circunstâncias vão tentar nos tirar. Porque às vezes a luta ela é tão grande, ela é tão intensa, que Satanás vai tentar usar aquele momento para afastar você do caminho do Senhor. Mas é a fé que vai manter você na direção certa. E eu quero concluir com Isaías 55, versículos 6 e 7. Isaías 55, versículos 6 e 7. Meus irmãos, isso é importante. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Versículo 7. Que o ímpio abandone o quê? O seu mau caminho. E o homem mau, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que vai fazer o quê? Se compadecerá dele, terá compaixão, vai perdoar. E volte-se para o nosso Deus, por quê? Porque é rico em perdoar. Agora volte no versículo 6, por favor. E eu quero que você preste atenção nisso, porque nós vamos concluir a mensagem com esse texto. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está. Pastor, por que Isaías disse isso? Porque vai chegar um momento em que o Espírito de Deus será retirado da terra. E Deus já vem avisando isso. Pastor, como é que Deus avisou isso? Primeiro Ele avisou com a arca de Noé. Deus olhou para a humanidade nos dias de Noé e viu que a humanidade estava totalmente corrompida. Só que Noé achou graça. E Deus mandou que ele construísse uma arca, porque ele iria destruir a humanidade. Quantos anos Noé levou para construir a arca? Isso é para fazer o teu cérebro fritar mesmo, para você acordar. Eu queria saber se você entraria num projeto desse. Às vezes a gente entra num projeto para Deus e às vezes leva um ano, a gente fica, ai meu Deus, um ano e nada aconteceu. 2 anos, 3 anos, ai meu Deus, que coisa demorada. Quanto tempo Noé levou para construir a arca? 10 anos? Não, mais?
20 anos? Mais? 30 anos? 1000 anos? 1000 é mais de 30. Menos? Quantos anos Noé levou para construir a arca? Aproximadamente 120 anos. Preste atenção. 120 anos. E durante esses 120 anos ele repetia a mesma coisa. Deus vai mandar um dilúvio para a terra. Quem quiser se salvar tem que fazer o quê? Ele falava para as pessoas porque Deus deu essa ordem para ele. Quando o dilúvio chegar, Deus vai destruir tudo. A única maneira de salvar é fazer o quê? Entrar na... Sabe o que aconteceu? As pessoas riram. As pessoas zombaram. As pessoas acreditaram no que ele estava falando? Não. Só que chegou o dia, depois de 120 anos, e é por isso que eu quero dizer para você, às vezes a gente está aflito com 1 ano, 2 anos, 3 anos de luta, ou de projeto, ou de trabalho. Noé trabalhou 120. Mas depois de 120 anos de trabalho, chegou o dia do dilúvio. O que Deus falou para Noé? Noé, entra. Quando Noé entrou e todos os animais entraram, o que a Bíblia diz que aconteceu? Ele fechou a porta. Quem fechou a porta? Noé. Foi Deus não. Quem fechou a porta foi Noé. Quem lacrou a porta por fora foi quem? Foi Deus. Para quê? Porque de repente Noé ia escutar o grito das pessoas, ia ficar com pena e ia fazer o quê? Ia abrir. Deus falou, não, essa porta é minha. Pegou lá betume e lacrou a porta. Isso significou o quê? Quando o dilúvio chegou e as pessoas foram buscar a arca, porque a Bíblia diz que elas foram bater lá na arca e pediram o que a Noé? Pelo amor de Deus, abre a porta para a gente se salvar. O que Noé disse? Eu não posso abrir a porta, porque Deus fechou ela pelo lado de fora. Então chegou durante 120 anos as pessoas viveram, comeram, se casaram, fizeram tudo que elas queriam, mas chegou um dia em que a porta fechou. No Novo Testamento, Jesus fala a mesma coisa, só que usando outra figura. Jesus fala da parábola das 10 virgens. 5 não tinham azeite e saíram para buscar. Só que nesse meio tempo, quem chegou? Quem chegou? O noivo. As 5 que tinham azeite fizeram o quê? Entraram. E a porta, quando elas bateram na porta dizendo, deixa a gente entrar, o que elas ouviram? Não. A porta já está, busquem o Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Porque vai chegar um dia em que você vai buscar o Senhor e nem Deus, nem o Espírito e nem a igreja vai estar mais aqui. E aí não adianta você gritar, não vai adiantar você se espernear, porque a porta vai estar fechada. E não vai ser a igreja que vai fechar a porta, assim como não foi Noé. Aliás, Noé fechou a porta, mas quem selou a porta? Foi Deus. Não é a igreja que vai fechar essa porta, é Deus. Mas enquanto a porta está aberta, você pode buscá-lo, você pode invocá-lo, e quando você buscá-lo, você vai encontrá-lo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas então aproveita enquanto a porta ainda está aberta, porque uma hora ela vai fechar. Uma hora ela vai fechar, e não está longe. Uma hora ela vai fechar. Isso não depende de mim, não depende da igreja, isso depende de Deus. Então, o que eu tenho para dizer para você nessa manhã é: busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado.
Invoque-o enquanto ele ainda está perto. Versículo 7, abandone os seus maus pensamentos, abandone o seu mau caminho, converta-se ao Senhor. Se você fizer isso, você vai encontrar a compaixão do Pai. Você vai encontrar o amor de Deus. Mas eu não posso fazer isso no seu lugar. Eu não posso tomar essa decisão por você. Isso é algo entre você e Deus. Vamos ficar de pé.